Olá a todos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre equação geral da reta. Também vou falar da equação simétrica, paramétrica e reduzida, tá? Primeiramente, a gente vai trabalhar aqui um vetor, tá? Esse vetor é o vetor V, ele vai ser o vetor diretor da reta, porque direciona a reta. Ele vai ser denominado como A, B e C. Então, toda vez que tiver um vetor A, B, C, faltou um igual aqui, é o vetor diretor da reta. A reta, só para ver aqui enxergar um pouquinho melhor, a reta ela vai ser definida pelo ponto A, que é um ponto fixo, e o ponto P, que é um ponto qualquer da reta. Então, o que a gente precisa para definir uma reta? A gente precisa de um ponto fixo para saber por onde a reta vai passar e o vetor que direciona, ou seja, para saber o ângulo que a reta vai fazer, tá? E a partir desses dois, eu consigo determinar qualquer ponto da reta. Por exemplo, uma vez o vetor V, né? Você pega esse cara, mais uma vez o vetor V, vai achar o ponto aqui. Uma vez e meia, sei lá, mais ou menos daqui. Menos duas vezes, tá para trás. Então, a gente tem vários pontos, a gente pode obter vários pontos a partir disso. Matematicamente, como que a gente pode fazer esse tipo de relação? A gente pode falar aqui, ó, que o vetor AP, né, o vetor formado por AP, é igual a uma quantidade de vezes o vetor V. Também aquela regra da colinearidade, né? Vendo que o vetor V ele tem a mesma direção do vetor formado por AP. Ok? Bom, a partir desse raciocínio, a gente tem que P menos A é igual a T vezes V e que P é igual a A mais T vezes V. Com T pertencente aos reais. Essa aqui é a nossa equação geral da reta. Equação geral da reta. Tudo bem, gente? Um exemplo aqui rapidinho para ilustrar. Então, dado um ponto fixo A, então a reta passa por A, 2, 3 e 5, e tem direção do vetor V, 4, 3 e 0. Tá? Então, se a reta passa por A e tem direção do vetor V, eu já tenho o ponto e o vetor da reta. Deixa eu só tirar esse mouse aqui. Eu tenho um ponto que a reta vai passar, que é o ponto fixo. Esse ponto não pode ser alterado, tá? E o vetor V também, que não pode alterar. Se você alterar o vetor, você está alterando a reta. Okay? A não ser que você altere ele de forma proporcional. Por exemplo, 8, 6 e 0. Ainda continua sendo a mesma reta. Tudo bem? Mas vamos lá. P é igual ao ponto A, que é 2, 3 e 5, mais T vezes o vetor V, 4, 3, 0. Prontinho, né? A gente já tem a equação geral, onde esse t ele pode ser qualquer valor. Então, se você quer determinar um ponto da reta, basta substituir t. Se t igual a 0, a gente vai ter o ponto A, t igual a 1, a gente acharia outro ponto, t igual a 2, t igual a menos 2, e assim por diante. Tá? Então, a gente teria qualquer ponto da reta. A partir dessa reta aqui, vamos para a equação equação paramétrica da reta agora. Equação paramétrica da reta. Ok? Essa equação, ela parte, né, todas as equações elas partem, elas estão relacionadas. Então, essa aqui ela vai partir da equação geral. Onde o P eu vou chamar de x, y, z, como definido.
Então ele vai ser o meu x, y, z, que é um ponto qualquer da reta. O ponto A, ele vai ser o nosso x0, y0 e z0, que vai ser o meu ponto fixo, mais t vezes o vetor v, que é ABC. Desenvolvendo aí a conta, a gente vai ter x, y, z igual x0 mais t vezes a. Então ficaria t vezes a, vírgula, y0 mais t vezes b, vírgula, e z0 mais t vezes c. Tá? Montamos o sistema. Então, x é igual. Então, a parte em x, primeiro aqui, vai ser igual a parte em x. A parte em y igual a parte em y, z igual a z. Então, já vai ter x igual a x0 mais t vezes a, ou a vezes t. Y igual a y0 mais b vezes t. E z igual a z0 mais c vezes t. Isso t pertencente também aos reais. Essa é a equação da reta R. Ok, gente? Muito bem. Essa aqui é chamada, então, de equação paramétrica. Equação paramétrica. Vamos dizer que ela segue o parâmetro, né, o nosso parâmetro t, vamos dizer assim aqui, aspas, né? Se a gente pegar um exemplo aí também, dado, eu estou pegando exemplos mais simples, ok? Só para a gente entender a ideia conceitual, depois eu posso fazer outros vídeos só com questões de exemplos. Então a gente tem um ponto A. Então vamos fazer um pouco diferente aqui, ó. A gente tem um ponto A, 2, 3, 8, e o ponto B, 4, 5, 2. Onde eu sei que esses dois pontos pertencem à reta. Eu quero ver a reta que passa, então, pelos dois pontos. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Achar o vetor que vai direcionar essa reta. O vetor que direciona essa reta, então, se você tem um ponto A e um ponto B, certo? A gente tem uma reta que passa por aqui. Tá. Se a reta passa por aqui, a gente pode formar um vetor AB. E esse vetor AB é o vetor que tem a mesma direção da reta. Então, ele pode ser o nosso vetor diretor. Então, a gente vai pegar o vetor AB, que é B menos A. Vai ficar 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. 2 menos 8, menos 6. Então, esse aqui é o nosso vetor diretor. Ok? Feito isso, agora é só jogar na equação. X, y, z igual. x0. Quem que é x0? x0, nosso ponto de origem. Então, se eu estou fazendo aqui, na verdade, você poderia tanto jogar A como B, já que a reta é infinita e t pode ser qualquer vetor, qualquer número arbitrário, eu poderia estar jogando tanto A como o B nessa reta. Tá certo? Então, vou jogar aqui, ó, o ponto A, por escolha, 2, 3 e 8, mais 2, que é o vetor, né, o A do vetor, vezes t, 3, que é o y do ponto, mais 2 vezes, que é o 2 do vetor agora em y, né, 2t, e menos 6t, né, que é o nosso c, que é o nosso z do vetor. Ok, gente? Aqui t pertencente aos reais, aí já está montado, né, a equação da reta R. Tá? É bem simples, não tem muito segredo. Basta a gente ter um ponto que pertence à reta, que você conhece, e o vetor que direciona a reta. A partir disso, a gente já consegue montar aí as equações. Equação simétrica.
Equação simétrica da reta. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar agora a equação paramétrica novamente. Y0 mais B vezes T e Z igual a Z0 mais C vezes T. E a ideia aqui é o quê? É isolar T em cada variável, tá? Então, cada equação. T igual x menos x0, passo o x0 para lá, subtraindo, e o A está multiplicando o T, ele vai passar dividindo, então, sobre A. No segundo, T vai ficar y menos y0 sobre B. E no último, z menos z0 sobre C. Como T é igual a T, que é igual a T, né? Porque esse T que a gente determinou lá no primeiro, né? Lá na primeira equação, só para lembrar aqui, esse T era único, é um T que multiplica vetor. É um T só, então T igual a T igual a T. A gente vai ter que x menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C. Isso aqui é uma equação de reta sem T, né? Sem o T. E é chamada de equação simétrica da reta. Certo? O que é importante notar nesse caso? A equação simétrica, para ser completa, A, B e C, ele não pode ser zero. Tá? Não pode ser zero. Então a gente tem que ter um vetor aqui, isso para ser completa. Mas é possível montá-la sem ser completa? Sim. Eu vou mostrar um exemplo, onde eu vou pegar um ponto A. Então a reta passa pelo ponto A e tem direção do vetor V igual a 3, 4 e 0. Eu vou montar essa equação aqui. Como que vai ficar isso? Vou chegar aqui um pouquinho, canto, beleza? Enxergar a equação. A gente vai ter x menos x0. O que é x0? É o ponto. Então, x0, y0 e z0 é o ponto. Então, x menos 4 sobre 3, que é o A, tá certo? Igual a y menos 5, né? Y menos 5, porque o 5 é o ponto, sobre B, que é o vetor. O vetor B é 4, que é a parte em Y. E agora, e a parte em Z? Eu posso continuar a parte em Z? Não, porque o C é 0. Então, eu não posso jogar Z menos 8 sobre 0. Ok? Então, a gente não faz o Z dessa forma. Mas o que eu faço com Z? Vamos lá. Aí, por isso que é importante saber de onde é a origem dessa equação. Como a gente não vai para a simétrica, né? A gente não consegue montar a simétrica aqui, eu vou voltar nessa equação aqui, ó, uma equação paramétrica, onde a gente tem Z igual a Z0 mais C vezes T. Como C é 0, anula-se essa parte, né? 0 vezes T dá 0, o que vai gerar para a gente Z igual a Z0. Então, Z igual a Z0. Quem que é Z0? É o Z do ponto, então é 8. A equação simétrica nessa situação, ela vai ficar dessa forma devido ao Z aqui ser o C, né? O C ser 0. Tá joia? Se ele tivesse um outro valor qualquer, a gente poderia estar montando aqui ela completa. Certo, gente? Muito bem. A última equação é a equação chamada de equação reduzida. Então, a gente vai ter aqui a equação reduzida da reta.
Vou fazer com independente em x, poderia ser independente em y ou em z, tá? Mas o processo é o mesmo. Primeiramente, vamos lembrar um pouquinho o que é reduzido. Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Perdão, o que é independente? Então, y igual a x mais b. Uma equação simples de reta lá do ensino médio, onde a gente vai ter ax mais b. Um exemplo, 2x mais 3. Uma equação de ensino médio normal, certo? Não trabalho com vetores. E aqui, só para identificar o que é dependente e o que é independente. Né? Independente é o quê? É o x, porque o valor que eu vou jogar em x não depende de ninguém. Pode jogar 1, pode jogar 2, 5, qual valor você quiser. E o y? O y vai depender do que você jogar em x. Então, por isso ele é variável dependente. Então, se eu jogar 1 em x, 1 vezes 2, 2, mais 3, 5. O y nosso é 5. Tá? Muito bem. Então, o y é nossa dependente. Se a gente voltar para a equação simétrica, isso aqui é muito importante, esse conceito, porque a gente vai precisar disso nos exercícios. Y0, pronto, Y0, X0 e Z menos Z0 sobre C. Certo, gente? Aqui eu tenho esse tipo de equação, quero independente em x. Eu vou fazer esse lado aqui primeiro, tá? Como a gente tem uma igualdade, a gente iguala esses dois. Depois eu igualo z com o x, para trabalhar tudo em função do x, né? Já que ela é independente. Vou fazendo de duas a duas. Vamos fazer essas duas, o resto eu vou fazer por identidade, né? Assim, é idem, né? É a mesma coisa. Vamos lá. Mas, olhando essas duas aqui, a gente pode fazer. Eu vou só inverter o lado. Y menos y0 sobre b é igual a x menos x0 sobre a. Né? Já que um é igual ao outro, eu posso escrever de forma ao contrário. Eu vou passar esse b, que ele está dividindo, vou para lá multiplicando. Então, a gente vai ter y menos y0 é igual a b vezes x menos x0 sobre a. Esse a eu vou colocar aqui junto com b. Observa que esse cara aqui são as coordenadas do vetor, e lembrando que vetor eu não posso alterar na reta, senão muda a reta. Então a relação de b sobre a, ela é sempre igual, ela é sempre constante. Já que ela é sempre constante, eu vou chamar de m. Então eu vou ter isso aqui, ó, y menos y0 igual a m vezes x menos x0, que já é, inclusive, uma equação conhecida aí no ensino médio. Tá? Muito bem. Continuando as contas aqui, eu vou ter que, isolando o y, o m eu vou fazer a distributiva, vou buscar os dois aqui, vai ficar mx menos x0 vezes m, ou m vezes x0, e esse y0 que está subtraindo, eu vou passar para lá somando, né? Então, mais y0. Y vai ficar como, então? Vai ficar mx, e isso tudo aqui, ó, x0 e y0 são coordenadas do ponto, o ponto fixo. Se o ponto é fixo, é o ponto que define a reta, eu também não mudo, então são pontos constantes. O m a gente acabou de ver que era uma constante. Então isso aqui tudo é constante. Constante vezes constante mais constante dá constante. E eu vou chamar isso aqui tudo de n mais n. Isso aqui vai ficar mais n. Tá certo? Que ela fica bem equivalente à equação y igual a ax mais b. Tá certo? Mas eu estou usando o nn exatamente para não confundir com as coordenadas do vetor. Tenho que fazer a mesma coisa com o z, o mesmo procedimento, né? Isola aí o z em relação ao x. Então a gente vai ter um px mais
Q. Então, isso aqui é uma equação reduzida com variável independente em x, tá? Variável independente em x. Poderia fazer em y? Poderia. Você põe y, x, z. Poderia ser em z, independente? Sim. Z, x, y. Não tem problema, é só ir trocar aí a ordem, tá? Ok, vamos então fazer um último exemplo disso aqui. Como que eu faço? Novamente, fazendo um exemplo rápido, né? Exemplo, dado um ponto A, né, a reta passa por A, 2, 2, 5, e tem direção do vetor V, isso que eu vou ver completo, sem zero, quero dizer. 4, 3 e menos 2. Quero saber a equação reduzida com independente em x. Eu vou aproveitar e fazer mesmo em x, tá? Bom, como que eu faço isso? Observa que lá na fórmula reduzida, a gente tem m, a gente não tem aqui os pontos e nem os vetores, né, diretores. Significa que eu não consigo ir para ela direto, a não ser que você use as relações que foram trabalhadas. Tá? M é B sobre A, N é menos XM mais Y0, X0 M, né, mais Y0. Se você não usar isso, que normalmente a gente vai ficar decorando essas coisas, não há necessidade, a gente vai ter que partir lá, muitas vezes, da simétrica. Então, eu vou fazer aqui, ó, x menos o ponto, que é 2, sobre 4, igual a y menos 2 do ponto, sobre 3 do vetor, igual a z menos 5 do ponto, sobre menos 2 do vetor, tá? Muito bem. Como eu quero em x, vamos lá, novamente, isola y em relação a x, então eu tenho y menos 2 sobre 3, igual a x menos 2 sobre 4. É o mesmo procedimento da dedução. Y menos 2 igual, passo 3 multiplicando, vai ficar 3x menos 6 por 4. Então, y igual 3x, já vou pôr aqui, ó, separar, 3 quartos de x menos 6 quartos. 6 quartos, simplificando, dá 3 meios, mais 2, né? O 2 está subtraindo, passei somando. Então, y igual 3 quartos de x, tirando o mínimo de comum aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 menos 3, 1. Então, dá 1 meio. Certo? Então, achei o y. Vou agora pegar a equação x com z. Então, vou pegar a primeira e a terceira equação. Vou fazer assim, ó, z menos 5 sobre menos 2 igual a x menos 2 sobre 4. Tá? Então, peguei a terceira igual à primeira, visto que é o x que eu quero independente. Eu vou deixar do lado de cá. Então, z menos 5 igual. Vou passar o 2, está dividindo, multiplicando, vai ficar menos 2x mais 4 sobre 4. Então, z igual. Esse aqui também eu posso dividir, né? Como 4 divide os 2, vai ficar menos 2 quartos. Menos 2 quartos é menos
meio, né? Ficando por 2, em cima e embaixo. Então dá menos meio. E 4 por 4 dá 1. Então vai dar mais 1. Menos 5 passa para lá, mais 5. Certo? Então Z vai ser menos meio x mais 6. A equação resposta então fica, da equação reduzida, y igual 3 quartos de x mais meio e z igual a menos meio x mais 6. Tá? Opa, desculpe. Só copiei aqui, tá? Então, y aqui e o z aqui. Essa é a equação reduzida da reta. Essa fica a resposta, tá? Gente, é isso. Queria mostrar as 4, um vídeo um pouquinho mais longo. Mas, obrigado. Gostou? Dá like aí. Até mais.